Isaías 43, no versículo 19, diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, Jesus tem colocado esse versículo no meu coração e eu tenho pensado muito sobre ele. E esse versículo é sobre o povo que estava cativo na Babilônia, Isaías profetizando a um povo que estava cativo, mas que seria liberto. Mas eu entendo também que isso fala sobre a maneira que o Senhor faz as coisas. Então, quando eu leio esse versículo, Isaías é muito claro quando ele diz: porventura não a percebeis? Então eu entendo que todas as vezes que o Senhor faz algo novo, existem aqueles que vão perceber e existem aqueles que não vão perceber. E aqui Deus ainda não havia feito algo novo. Ele fala: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Então estava para acontecer, estava na iminência de algo novo acontecer. Alguns percebiam, outros estavam apenas vivendo as suas vidas, sabe? Então existem, nesse tempo de transição e de iminência de algo, existem duas possibilidades. Ou nós estamos percebendo, ou nós estamos sensíveis ao que o Senhor está fazendo, ou nós estamos simplesmente, deixa a vida me levar, sabe? Ou nós somos bons crentes que vão na igreja domingo, que dizimam, que de vez em quando até come um cachorro quente com um irmão, vina, né? Mas não estão percebendo. E aí, a segunda parte do versículo, eu amo muito, porque Deus fala: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Porque as pessoas não percebem? Porque quando Deus faz algo novo, não é óbvio. Quando Deus vai fazer algo novo, nós sempre vemos nas Escrituras, desde o início até o final das Escrituras, nós temos diversos exemplos. O povo sendo liberto do Egito, o povo peregrinando no deserto, e quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, tudo isso era improvável. Nada disso era óbvio. Nada disso era, dá para prever o que vai acontecer. Não dava para saber, não dava para imaginar que o povo seria liberto do Egito daquela maneira. Não dava para imaginar que no deserto eles seriam supridos com comida do céu. Não dava para imaginar que Deus se faria carne e morreria e ressuscitaria. Deus não faz coisas óbvias. Sabe, a igreja primitiva sendo perseguida e crescendo, muitas vezes as coisas na Bíblia parecem até paradoxos, parecem até antagônicas. Porque a gente pensa: meu Deus, mas eles estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, e a igreja não parava de crescer, a igreja não parava de experimentar coisas novas em Deus. Então, Deus, quando vai fazer algo novo, é um caminho no meio do deserto, é um rio no ermo, sabe? O ermo fala de um lugar solitário, o ermo é um lugar seco, o ermo é um lugar sem vida. E Deus vai e coloca um rio no meio, sabe? Então, nós estamos em tempos que às vezes parecem meio turbulentos e meio o que está acontecendo. Mas Deus está prestes a fazer algo novo, sabe? Contra toda probabilidade, contra toda previsibilidade, contra todo o que a mente humana pode conceber. Deus está para fazer algo novo. E sabe, depois que o rio está no ermo, todo mundo consegue ver o rio. Mas quem são aqueles que conseguem ver o rio antes, sabe? Quem são aqueles que conseguem olhar para o ermo e ver: o Senhor irá fazer nascer um rio?
Então eu acho que o que o Senhor está fazendo aqui esses dias é nos chamando para perceber um ermo que irá ter um rio, um deserto que irá ter um caminho, sabe? Deus está fazendo algo novo. E onde estão aqueles que conseguem perceber a movimentação e a intenção de Deus? E não apenas depois que o rio já estiver correndo. É um rio, Deus fez. É muito fácil, né? O rio já está lá. Só entrar no rio. Mas como o Farley falou ontem, sabe? Onde estão aqueles que querem provocar, que irão perceber, que estão discernindo? Eu não quero estar desapercebida, sabe? Não, eu quero olhar para um lugar seco, um lugar deserto, um lugar sem vida e enxergar o que Jesus está prestes a fazer. Sabe, quando Jesus morreu e ele tinha avisado que ele iria morrer, os discípulos ficaram desolados, eles ficaram perdidos. E agora, o que nós vamos fazer? Eles não viram o rio no ermo. Eles não viram a ressurreição. Mas em Atos 2, eles já tinham aprendido a lição. Em Atos 2, eles permaneceram lá. Eles obedeceram a Jesus. Permaneceram aguardando, esperando aquilo que Jesus estava prestes a fazer. Então, sabe, talvez você já tenha passado desapercebido alguma vez. Talvez você já tenha estado desatento alguma vez. Mas não é mais tempo disso. Nós precisamos olhar o ermo e ver o rio de vida que Jesus irá abrir. Abre lá comigo em Esdras, capítulo 3, por favor. Esdras 3, versículo 12. Diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria das vozes de choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. O que está acontecendo aqui é que o povo havia voltado do exílio. E eles estavam reconstruindo o templo de Salomão, que havia sido destruído. Eles estavam reconstruindo esse templo após o exílio, o segundo templo. E quando eles lançam os alicerces, é o que nós lemos aqui. Quando os fundamentos, os alicerces da segunda casa, do segundo templo foram lançados, houve dois tipos de barulho. Alguns celebraram, se alegraram, sacrificaram ao Senhor em prol desse novo templo, em prol desse novo lugar. Enquanto outros olharam os fundamentos e lamentaram, porque eles haviam visto a primeira casa, eles haviam visto o templo de Salomão, e aí eles olham aqueles alicerces de algo novo que Deus está fazendo, de algo que está sendo reconstruído, e eles falam: meu Deus, não era isso que nós vivíamos. Meu Deus,
Mas o templo de Salomão era tão maior. Meu Deus, era tão mais bonito. É esse templo que nós vamos ter agora. Então eu penso, quando nós percebemos aquilo que Deus está fazendo, quando nós percebemos o rio que Deus está colocando no ermo, nós temos duas opções: ou nós nos alegramos, ou nós nos jubilamos, ou nós sacrificamos ao Senhor com alegria pelo que está por vir, ou nós lamentamos, nós choramos com pesar, porque não é como o primeiro templo, não é como o que eu já vivi, não é como o que eu já vi. Será que nós estamos prontos para Deus frustrar as nossas expectativas? Ou será que nós vamos nos ofender quando o que Deus vier a fazer talvez for diferente do que nós esperamos ou do que nós já vivemos, do que nós já conhecemos? E se for improvável demais, sabe? Será que nós vamos nos alegrar? Será que nós estamos vendo esses alicerces de um novo tempo e nós estamos nos alegrando? Nós estamos sacrificando? E aí eu quero ler Ageu 2:9, não precisa abrir. Tá assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, enquanto muitos estavam lamentando e choraram, porque era um templo aparentemente inferior, era um templo menor, não era tão pomposo quanto o templo de Salomão. O Senhor vem e diz que a glória dessa casa inferior, dessa casa, seria maior do que a da primeira casa. Nós estamos prontos para não nos ofender com Deus. Sabe, nós somos desses que se alegram e sacrificam, ou somos dos que choram e lamentam e reclamam com Deus? Talvez reclama: Deus, não era assim. Ou então talvez: Deus, está demorando demais. Ou Deus, você podia fazer um pouco diferente. Às vezes a gente quer ajudar Deus, né? A gente quer dar uma mãozinha. Misericórdia, sabe? Misericórdia. Nós precisamos olhar o caminho no deserto, o rio no ermo. Nós precisamos ver os alicerces que estão sendo lançados e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eu me alegro, eu tenho expectativa. Não importa, Deus, se é diferente do que o Senhor já fez. Não importa se é diferente do que eu já conheço. Eu quero, Deus, eu tenho fome, eu anseio. Sabe, e como o Farley pregou ontem sobre a glória, sobre existir uma glória diferente para cada estação. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, e eu quero falar um pouco da glória da nova aliança e a glória da antiga aliança. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios. Eu falei que eu ia ler o mesmo versículo, porque Deus falou a mesma coisa. Então, minha cara de pau tá aqui. 2 Coríntios 3.
2 Coríntios 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado, por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas todos nós, e eu quero que você preste atenção nisso daqui, com o rosto descoberto, com o rosto como? Descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, esses versículos, eu acho que são um dos meus versículos preferidos da Bíblia. E eu amo muito essa passagem porque ela retrata muito bem a nova aliança e a antiga aliança. E o que essa passagem fala, basicamente, é sobre a glória da nova aliança ser superior à glória da velha aliança. A velha aliança era a lei, a época da lei, e a nova aliança foi instaurada a partir da cruz, do sacrifício, da morte, da ressurreição de Jesus. Então, na velha aliança, existia a lei onde as pessoas deveriam cumprir os preceitos para que elas fossem de alguma forma justificadas. Mas a própria Bíblia vai falar que isso é impossível, porque era impossível que o homem cumprisse toda a lei. Isso quer dizer que a lei é ruim? Óbvio que não. A lei foi dada por Deus e Deus não pode dar algo ruim. Então Paulo vai falar em Romanos que a lei ela é boa, ela é santa, ela é perfeita. Mas o pecado no homem era o problema. Então a lei é boa. Amém? Vocês estão aqui? A lei, a velha aliança, ela não era ruim. Ela era boa, mas era impossível ao homem cumprir, porque o homem tinha sua natureza caída. Então, o que nós vemos é que existe uma glória na antiga aliança, existe uma glória na lei, mas essa glória, ela é inferior. Essa glória, ela é transitória, ela não é permanente, como a glória da nova aliança. E por que isso acontece? Porque na antiga aliança, a glória estava baseada em um esforço humano, em um merecimento, no legalismo, no sentido literal da palavra, de se cumprir a lei. Mas na nova aliança, a glória ela não depende de uma meritocracia, a glória depende de Cristo. Porque Hebreus 1 vai falar que antigamente Deus fazia pelos profetas, mas hoje Deus faz pelo Filho. Então a glória que antes vinha por meio dos profetas como intermediários entre Deus e o povo, hoje vem até nós e é sustentada por Cristo. Única e exclusivamente por Cristo.
Então a glória que nós experimentamos não vem porque nós merecemos. A glória que nós desejamos, que nós buscamos, não vem porque nós estamos legais e aí Jesus pode derramar algo, não. A glória vem porque nós somos ruins e nós precisamos dela, nós precisamos que Deus derrame algo, nós precisamos. E aí eu anotei aqui, eu fiz uma tabela, eu sou muito de tabelas. Então eu fiz uma tabela comparando a glória da velha aliança e a glória da nova aliança. E eu vou falar algumas diferenças aqui para vocês. E a primeira diferença que eu anotei foi que a glória da velha aliança era inferior. Não quer dizer que não existia, ela só era inferior. Enquanto a glória da nova aliança, ela é superior. A glória da velha aliança é passageira, a glória da nova aliança, ela é eterna. A glória da velha aliança está baseada no esforço humano e a glória da nova aliança está baseada em Cristo. A glória da velha aliança está baseada no sacerdócio de Levi e a glória da nova aliança está baseada no sacerdócio de Melquisedeque. E aí eu quero ler com vocês Hebreus 7, por favor. Vocês estão aqui, gente? Hebreus 7, no versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Eu amo muito esse texto, é um dos meus preferidos. Todos os textos que eu estou falando são os meus preferidos, né? Mas é verdade. E o que o escritor aos Hebreus está falando aqui, preciso que vocês fiquem aqui comigo, tá bom? Vocês estão aqui? O escritor aos Hebreus está contando sobre Abraão indo pagar dízimos a Melquisedeque. Lá em Gênesis 14, a gente vai ver a história de Melquisedeque. E a Bíblia vai falar que ele era sacerdote, rei e sacerdote do Deus Altíssimo. E que ele não tinha genealogia, ele não sabia, não se sabe de onde ele vem, não se sabe seu pai, a sua mãe. E a Bíblia só fala que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí Abraão, voltando de uma guerra, vai e se encontra com Melquisedeque e dizima na vida de Melquisedeque. E Melquisedeque abençoa Abraão. Mas o que acontece é que o escritor está comparando isso com o sacerdócio de Levi. Comparando o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Levi. Porque a Bíblia vai falar que Jesus, ele não é da ordem de Levi, mas ele é da ordem de Melquisedeque. Quando a lei é instaurada e o sacerdócio é instaurado, não passou a existir sacerdócio na lei. Ele apenas foi regulamentado, porque Melquisedeque é antes da lei e já era sacerdote de Deus.
Então, a lei, ela regulamentou e especificou como funcionaria o sacerdócio, e apenas os descendentes de Levi poderiam servir como sacerdotes. Mas Jesus, lembra que eu falei no início sobre o improvável? Jesus, ele vem contrariando tudo, porque ele não vem segundo a ordem de Levi, mas a Bíblia diz que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu entendo que o sacerdócio de Levi representa a antiga aliança, enquanto o sacerdócio de Melquisedeque representa a nova aliança. E o que o escritor aos Hebreus está falando aqui é que, olha, quem paga dízimos e quem é abençoado é inferior àquele a quem recebe dízimos e àquele a quem abençoa. Então, Levi e os sacerdotes, segundo a ordem de Levi, eles recebiam dízimos. Era uma das funções dos sacerdotes, era receber os dízimos do povo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Levi, eu gosto muito de uma versão que fala nos lombos de Abraão, porque Levi é descendente de Abraão. Então Levi, que ainda não existia, pagou dízimos a Melquisedeque por meio de Abraão. Então, o que a Bíblia está dizendo? Olha, a antiga aliança, antes mesmo dela existir, já reconhecia a superioridade da nova aliança. Levi não havia nascido ainda, mas ele reconheceu. O sacerdócio levítico reconheceu a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. E a Bíblia diz que Jesus vem desse sacerdócio, dessa ordem sacerdotal, que não tem uma explicação humana, não é por esforço humano, mas é por Cristo, por quem Ele é. Não é por uma genealogia humana, mas é por Cristo, pela sua vida. Então Cristo se torna um sacerdote superior e apto para ser o nosso sumo sacerdote, também porque Ele é de uma ordem superior. E por que eu estou falando disso? Vocês estão aqui? Comecei falando sobre a glória da nova aliança ser superior à da velha aliança. Mas nós, muitas vezes, ainda que nós estejamos na nova aliança, ainda que nós tenhamos confessado o Senhor Jesus, muitas vezes nós ainda vivemos com uma mentalidade como se nós estivéssemos na velha aliança. Muitas vezes nós vivemos na força do nosso braço. Muitas vezes nós vivemos por uma meritocracia. Muitas vezes nós vivemos em função de ser aprovados por Deus e pelos homens. Mas sabe o que é o mais legal disso? É que não importa o que a gente faça, não importa o quão santo a gente seja, que nunca vai ser suficiente para Deus. Então, não é sobre o quanto nós estamos fazendo na força do nosso braço, mas é sobre o quanto nós estamos em Jesus, o quanto nós confiamos naquilo que Ele já fez e vivemos segundo isso. Sabe, quando Deus deu a lei para o povo, Deus não queria apenas dar uma lei, Deus queria se relacionar. Mas o povo quis a lei, o povo quis... O que a gente tem que fazer, Moisés? Fala aí pra gente. Sobe você, se relaciona você e fala pra gente o que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes, a gente faz da mesma forma, a gente julga o povo de Israel como se a gente fosse diferente, sabe? E aí a gente canta a música, né? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar.
Mas às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, sabe? Então nós estamos experimentando de uma glória que se vai. E aí, lembra que eu falei para vocês guardarem 2 Coríntios 3, quando eu falei sobre nós com o rosto descoberto. Como a gente já falou, Moisés falou ontem, Moisés subia no monte, ele se encontrava com Deus. E ele descia do monte com o rosto resplandecente e ele cobria o rosto. E por muito tempo eu li essa passagem e achava que Moisés não queria expor o rosto brilhoso ou, sei lá, estava brilhante demais para não cegar as pessoas. Mas a verdade é que aqui Paulo está falando em Coríntios que ele tampava o rosto porque ele não queria que as pessoas vissem que a glória estava indo embora. Então ele colocava um véu sobre a face dele. E eu penso, quantas vezes nós somos essas pessoas que colocam um véu sobre a nossa face para tampar uma glória que nós estamos tentando ganhar na força do nosso braço? Para tampar uma glória que está indo embora. Então a gente se cobre com um véu, atrás de um véu de super crente, atrás de um véu de sou santo, atrás de um véu de minha vida está ótima, minha vida com Deus, minha vida com os meus irmãos, sei muito da Bíblia. E a gente se esconde atrás de um véu, sabe? Mas aqui no final do texto que a gente leu de 2 Coríntios, está falando que todos nós, com o rosto descoberto, nós somos transformados de glória em glória. Então, se nós queremos essa glória superior, se nós queremos essa glória permanente, essa glória que não se vai, nós precisamos retirar esse véu. Nós precisamos retirar as nossas máscaras de super crentes. Nós precisamos expor a nossa vida, como o Carlão pregou na sexta, expor a nossa vida à luz de Deus, expor a nossa vida, sabe, para que Deus nos toque, para que Deus nos mude, reconhecer Deus, eu não consigo na força do meu braço. Quantas vezes nós queremos fazer para merecer algo de Deus, para ser reconhecido pelo nosso líder, sabe? Ou então para ter algo legal para postar no Instagram. Gente, a gente não lê a Bíblia para ter revelação, para postar no Instagram. Se nós não estamos sendo mudados, se nós não estamos sendo transformados, significa que nós ainda temos um véu na nossa face. Significa que a nossa mente está lá na nova aliança, na velha aliança. Nós estamos nos relacionando com Deus na nossa comunidade local com uma mente meritocrática, legalista. Nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. E quando a gente fala sobre renovar a mente, parece algo muito abstrato. Mas, às vezes a gente complica as coisas, sabe? Às vezes as pessoas chegam pra mim e ficam assim, nossa, eu tô com um problema tal, não sei o que fazer, isso, não sei o que. Mas e se isso acontecer, isso, não sei o que? Eu falo, cara, pensa menos, vive mais. Então renovar a minha mente. Cara, Deus já morreu e ressuscitou por mim. Deus é o meu sumo sacerdote. Deus me deu um acesso ao trono da graça. Eu preciso viver isso.
Não há nada que eu faça que eu possa merecer isso. Deus já fez. Então, porque Deus já fez, eu posso viver isso. Eu vou viver isso. Eu vou viver conforme isso. Então, nós precisamos dessa renovação de mente, sabe? Se nós queremos perceber o rio no ermo, o caminho no deserto, os alicerces lançados e nos alegrar, nós precisamos renovar a nossa mente, que é sobre Jesus. E aí eu quero ler com vocês 1 Pedro 4, por favor. Porque existem dois extremos, né? Eu estou falando aqui sobre nós não sermos legalistas, nós acreditarmos naquilo que Jesus está fazendo e que depende dele. E aí existe um outro extremo onde que, então é isso. Vou viver da glória de Deus, muito fácil. Fechou. Então vamos ler aí 1 Pedro 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sabe, muitas pessoas querem as experiências, querem os privilégios, querem desfrutar da presença e da glória de Deus, mas não querem a responsabilidade. Sabe, a glória de Deus, nós vermos algo em Deus, nós apalparmos, provarmos algo novo em Deus, traz muita responsabilidade. Então, a nova aliança, eu gosto muito quando o Hebreus fala que quando se muda o sacerdócio, se muda a lei. Hebreus não falou, mudou o sacerdócio de Melquisedeque, então não tem mais lei. Mas ele falou, mudou o sacerdócio superior, mudou a lei. Então nós temos uma lei superior agora. E qual é essa lei? Nós podemos ver lá no Sermão do Monte. Se você matava alguém na velha aliança, você estava pecando. Mas na nova aliança, se você odeia, se você não gosta, dentro de você, você já está pecando. Então aquilo que era externo se tornou interno. Então é mais difícil, vocês não acham? Eu acho. Mas qual a diferença? A diferença é que nós temos um sumo sacerdote. A diferença é que nós temos uma graça que nos capacita. Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe, não existe participar da ressurreição de Cristo, da glória de Cristo, sem participar da sua cruz, sem participar dos seus sofrimentos. E às vezes a gente quer pular para a parte da ressurreição e para a parte da glória, sabe? Mas é preciso haver um comprometimento, é preciso haver uma responsabilidade, é preciso haver uma entrega, sabe? Paulo em Filipenses 3 vai falar sobre tudo que ele... Vamos ler lá, abre comigo. Um dos meus textos preferidos. Filipenses 3, versículo 7.
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas eu quero ler um pouquinho antes, porque a gente leu que Paulo falou que era lucro, considerei como perda e não sei o que, para conhecer a Cristo e participar da ressurreição. Mas o que é isso que Paulo considerou como esterco? Vai lá no versículo 3, não, pode ser no 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O que eu amo nesse texto é que Paulo não abriu mão daquilo que era ruim nele. Paulo não falou assim, eu deixei os meus pecados, considerei isso como perda, considerei isso como esterco. Não, Paulo fala assim, olha, eu sou circuncidado, eu sou fariseu de fariseus, eu tenho zelo com a lei de Deus. Mas tudo isso eu considerei como perda, como esterco, para ganhar algo superior, para prosseguir para algo superior. Então, se nós queremos a glória de Deus, a glória, nós precisamos abrir mão daquilo, tudo aquilo que nós podemos considerar como lucro, sabe? O seu ministério, aquilo que você tem de bom, a capacidade que Deus te deu, a sua eloquência, o seu dinheiro, o seu carisma. Nada disso pode se comparar com a soberania, com a superioridade de ganhar a Cristo, de conhecer a Cristo, de ser participante na ressurreição de Cristo. Mas nós precisamos aprender a abrir mão, nós precisamos aprender a nos despir, sabe? E gente, pelo amor de Deus, eu não estou nem falando de pecado, porque isso é o básico, isso é, pelo amor de Deus, né? Mas tudo aquilo que pode de alguma forma nos trazer, sabe? Sou circuncidado, da tribo de Benjamim, tenho zelo com a lei de Deus. Tudo, nós precisamos abrir mão, sabe? Quando nós vemos os apóstolos sofrendo nas Escrituras, eles não estavam sofrendo porque eles tinham pecado. Eles não estavam sofrendo porque eles haviam feito algo errado. Eles estavam sofrendo por causa da justiça de Deus. Por serem justos, eles estavam sendo perseguidos. Então, é muito comum nas nossas igrejas a gente ver, não, estou sofrendo uma perseguição, fulano, não sei o quê, sofrendo uma injustiça. Será que isso é uma perseguição mesmo, ou você só está sendo imaturo e não sabe lidar com a situação? Se nós vamos sofrer, se nós vamos ser perseguidos, que seja por Cristo e não por causa da nossa imaturidade. Gente, nós precisamos elevar o nosso nível. Gente, nós buscarmos a glória de Deus e desejarmos algo novo de Deus, isso não nos faz a elite dos crentes, porque isso não é uma opção, isso não é,
então se eu quero ser um crente melhor, eu quero a glória de Deus. Não, sabe, é a única opção, é o único caminho, é o único jeito de se viver. É o único jeito, sabe? Como que nós podemos ouvir tudo que nós estamos ouvindo, experimentar tudo que nós estamos experimentando e de alguma forma, vou buscar aqui um tempinho, depois eu fico mais de boa, né? Porque tem que trabalhar, tem que viver essa vida, vou viver minha vida mais normal, aí depois eu volto a ser assim mais fervoroso. Gente, isso não é vida. Isso não é vida. Mateus 24 vai falar, Jesus falando sobre o seu retorno. E ele compara o dia da sua vinda com os dias de Noé. E é claro que existia muito pecado e a sociedade estava entregue nas suas paixões na época de Noé. Mas não é apenas isso. Jesus vai falar que os dias que antecedem a sua vinda serão como os dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento. O que tem errado em comer, beber, se alimentar e casar, gente? Nada. Mas as pessoas estavam desapercebidas. As pessoas estavam apenas vivendo as suas vidas como se nada fosse acontecer. E Noé estava gritando, vai vir um dilúvio, Deus vai mandar chuva sobre a terra. Vai vir, vai vir. E Noé construía a arca dia e noite, construindo. E as pessoas vivendo as suas vidas. Nós não podemos ser essas pessoas. Não podemos nos perder, sabe? Não existe nada de errado, óbvio que não. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar das nossas famílias, mas existe algo superior pelo que eu estou vivendo. Existe uma glória superior, existe uma pátria superior que nós estamos aguardando. Existe um novo nível em Deus que eu preciso entrar. Se nós queremos níveis de glórias maiores, nós precisamos elevar o nível do nosso comprometimento. Nós precisamos elevar o nível da nossa responsabilidade. Fique de pé no seu lugar. Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aqui o povo estava prestes a entrar na terra prometida, eles estavam prestes a cruzar o Jordão. E a direção de Deus para esse tempo novo que eles estavam prestes a experimentar é: santificai-vos. Elevem o nível de comprometimento, elevem o nível de separação, elevem o nível de consagração. Não porque isso vai fazer vocês merecerem. Gente, nós não nos santificamos para merecermos a glória de Deus, mas porque nós não merecemos a glória de Deus. E porque Deus foi bondoso e misericordioso em revelar-se a nós, então nós nos comprometemos mais, nós nos santificamos mais, nós nos entregamos mais, nós olhamos para aquilo que é eterno e olhamos para a nossa vida e vemos nada disso tem valor quando comparado à pérola, a pérola de grande valor. Sabe, eu acredito, eu comecei falando sobre um rio no ermo, eu comecei falando sobre os alicerces do segundo templo. E o que nós fazemos quando nós vemos esses alicerces? Nós precisamos entregar tudo, nós precisamos aumentar o nível de entrega das nossas vidas.
Sabe, Deus está colocando esses fundamentos, esses dias, esses alicerces do segundo templo, de um novo templo, que representa um novo tempo, algo novo que Deus está fazendo. O que nós vamos fazer quando nós estamos vendo esses alicerces? O meu sentimento para hoje é de comprometimento, sabe? E como eu falei, eu não acredito em apenas mais uma conferência, eu acredito em marcos que Deus coloca. Talvez você fale assim: Ana, eu já me comprometi tantas vezes, mais uma. Já fiz tantas promessas, vou fazer mais uma para quê? Os últimos dias serão como os dias de Noé. O seu erro no passado não pode justificar um erro hoje. Então hoje, eu queria que a gente orasse, sabe? Se você ainda não consegue ver esse caminho, esse rio, que você ore e peça ao Senhor: Deus, me deixa ver esse caminho no deserto, me deixa ver isso que está prestes a vir à luz. Mas se você já está vendo isso, se comprometa, se entregue mais, eleve o seu nível de consagração, de separação, níveis maiores de glória, níveis maiores de responsabilidade. Quanto maior o privilégio, maior o sofrimento. E quanto maior o sofrimento, maior o privilégio. Não por nós, mas pelo que Jesus fez, pelo que Ele foi bondoso e estendeu até nós. Jesus, Deus, nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos do Senhor.